dos Santos, para fazer o favor de apresentar formalmente a senhora Ministra. Boa tarde a todos. Como disse o nosso caríssimo Presidente, é uma honra estar aqui neste evento após 7 meses de ausência e para mim especialmente por estar aqui hoje a apresentar tão ilustre convidada. Cabe-me a mim apresentar a oradora de hoje, espero que tenham tido um magnífico almoço. Maria do Céu Antunes nasceu em 1970 em Abrantes. É licenciada em Bioquímica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e pós-graduada em Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar pelo Instituto Superior de Ciências de Saúde Egas Muniz. É atual Ministra da Agricultura do 22º Governo Constitucional. Foi Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional de fevereiro a outubro de 2019. Foi Presidente da Câmara Municipal de Abrantes durante 9 anos e desde 2013 presidiu ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Foi membro do Conselho Económico e Social e do Conselho das Comunidades e Regiões da Europa na Comissão Permanente para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local. É membro do Comitê de Acompanhamento do Programa Operacional Região do Centro, Centro 2020, e da Comissão Executiva da Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal, presidindo também a direção da Tec Parques, Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia. Recebeu as seguintes distinções: Autarquia mais familiarmente responsável, Prémio Municipal Viver em Igualdade, Prémio de Tesla Sustainable Leadership Awards, categoria Liderança, e Prémio Women of the Decade in Public Life, galardão da All Ladies League. Muito bem-vinda, excelentíssima senhora Ministra Maria do Céu. Não sei se posso passar o microfone assim. Não, eu tenho o lapela. Sem desinfetar, sem nada. Penso que não tenho Covid, mas... Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente, Manuel Ramalho, e agradecer-lhe muito o convite para estar aqui convosco hoje, nesta tarde, e que muito me honra por ser a primeira que, mesmo durante este período difícil que vivemos e que não sabemos quanto tempo ainda nos vai acompanhar, mas que ainda assim o clube decidiu, em boa hora, mesmo com as contingências atuais, dar início a reflexões que importem para a nossa vida coletiva. E, portanto, é com um gosto redobrado que aqui estou neste retomar das vossas conferências. E quero dizer, Sr. Presidente, que ao ler aquilo que é a vossa Carta de Princípios, me parece que faz todo sentido também falarmos de agricultura, falarmos de alimentação, falarmos de saúde e falarmos daquilo que é o papel de Portugal, não só na vida dos portugueses, passa a redundância, mas essencialmente na vida dos nossos concidadãos que estão distribuídos pelo mundo, assim como na vida daqueles que se relacionam connosco do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista comercial, onde a agricultura está a reforçar o seu papel. Brincávamos aqui na mesa, alguém me dizia durante a refeição se aquilo que estávamos a comer ia ao encontro da minha explicação. Bom, eu não vos venho aqui falar de nutrição propriamente, mas quero falar convosco e fiz uma reflexão sobre isso mesmo, sobre o papel da agricultura na nossa alimentação e como isso pode potenciar não só a nossa saúde e o nosso bem-estar, como também vai potenciar o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, se me permitem, vou começar esta partilha da reflexão que preparámos para este nosso almoço.
E começava por fazer um enquadramento, e um enquadramento económico do setor agroalimentar. O complexo agroalimentar, que inclui não só a agricultura, mas também a indústria transformadora, a agroindústria, tem um importante peso na economia nacional enquanto recurso endógeno e produtor de bens transacionáveis que gera 3,9% do total do VAB, cerca de 7,2 mil milhões de euros a preços correntes. Saliento que, estimando o contributo da distribuição alimentar e dos serviços de restauração a partir das contas integradas das empresas, o peso do complexo agroalimentar corresponderá aproximadamente a 8,9% do VAB, ou seja, cerca de 16 mil milhões de euros em 2019. E queria também partilhar convosco que as atividades do complexo agroalimentar têm um igual peso importante no comércio internacional, representando em 2019 cerca de 11,3% dos valores das importações e 7,2% das exportações de bens e serviços da economia. Aliás, no período entre 2010 e 2019, ou seja, numa década praticamente, as exportações registaram uma taxa de crescimento médio anual de 5,2% ao ano, enquanto que as importações registaram um acréscimo, aliás, mas médio de 2,9%, situação que teve um efeito muito claro e muito positivo sobre o saldo comercial agroalimentar. Queria ainda dizer-vos que, no que se refere à taxa de cobertura das importações pelas exportações, a percentagem das compras no estrangeiro, ao que em vez que são compensadas pelas vendas do país ao estrangeiro, a evolução no complexo agroalimentar tem sido positiva, passando de 36,2% em 2000 para 64% em 2019. Em resumo, temos verificado uma aproximação constante do valor das exportações às importações. Os dados recentemente publicados pelo INE, referentes a agosto deste ano, revelam a seguinte situação. Há um crescimento acumulado das exportações do complexo entre janeiro e agosto de 2020, face ao período homólogo de 2019, de 4.297 para 4.443 milhões de euros, ou seja, há um crescimento de 3,2%. E uma diminuição das importações de 6,9 para 6.600 milhões de euros, ou seja, uma diminuição de 5%. O que conduziu a uma diminuição do déficit da balança comercial deste complexo no valor de 499 milhões de euros. E com isso produz uma diminuição na nossa balança comercial, no nosso déficit, muito positivo, nomeadamente passando de menos 2,2 aproximadamente milhões de euros no final do mês de agosto, ou seja, menos quase 19%. E queria também dizer-vos que o crescimento das exportações da agricultura entre janeiro e agosto deste ano, face ao mesmo período homólogo, passou de 803 para 860 milhões de euros, ou seja, mais 7%. O crescimento das exportações do complexo, também durante este mês, passa de 458 para 506 milhões de euros, ou seja, 10,4%. Dizer ainda que é de salientar que no final do primeiro semestre apenas 2 setores apresentavam uma evolução assim positiva do VAB, a construção, mas também a agricultura, com a silvicultura e a pesca, com um crescimento de 1,7% em termos homólogos. Queria também partir do princípio, passando-vos esta informação, de que o nosso grau de autoaprovisionamento alimentar tem-se mantido relativamente estável nos últimos anos, rondando os 85%, uma vez que a produção nacional tem acompanhado também o crescimento do consumo. São dados muito relevantes. Aliás, posso partilhar convosco, e estando nós num clube internacional, que ainda os 2 dias
passados, acompanhei a Ministra da Agricultura do Brasil, que veio visitar o nosso país, onde conseguimos, mais uma vez, também criar condições para que os nossos produtores possam aumentar o seu mercado, tendo por base uma relação cultural, de amizade entre dois povos. Conseguimos desbloquear as exportações dos lácteos a partir dos Açores, que estavam bloqueados, e, portanto, é um bom caminho para os nossos agricultores das regiões autónomas, nomeadamente dos Açores, mas também conseguimos que à lista dos produtores de lácteos do continente, que não conseguíamos nesta fase introduzir novos agricultores, pudéssemos também desbloquear e, com isso, termos a capacidade de aumentar a nossa cota de mercado no Brasil. E é neste esforço que continuamos empenhadamente para criarmos condições para abrir mais mercados e para pormos mais produtos em mercados internacionais. Partilhar convosco alguns desafios e algumas tendências mundiais, inclusivamente. Todos sabemos que, a partir da década de 80, a população mundial tendeu a aumentar em cerca de 2,5 mil milhões, atingindo-se os 7,7 mil milhões de pessoas em 2019, que também se prevê que possamos vir a atingir praticamente os 10 mil milhões de euros de milhões de pessoas em 2050, de acordo com as recentes estimativas apresentadas pela Organização das Nações Unidas. Apesar da desaceleração da taxa de crescimento da população nos últimos anos, as taxas anuais próximas de 1%, o crescimento demográfico é ainda e vai continuar a ser, no futuro, um fator impulsionador da procura alimentar. A par do aumento da população mundial, tem-se registado um aumento do consumo per capita a um ritmo acelerado, facilitado pelo comércio e pelo crescimento do rendimento, resultantes do incremento das classes médias das economias emergentes e da aceleração da taxa de urbanização, que conduzem ao consumo em maiores quantidades e de produtos de maior valor. Estes fatores levaram a que recentemente a FAO, a Food and Agriculture Organization, a estimar que a procura de alimentos à escala mundial aumente entre 40% a 54% entre 2012 e 2050. Em resumo, os atuais padrões de consumo de alimentos não são sustentáveis do ponto de vista da produção alimentar, da saúde e nem do ambiente. Prevêem-se igualmente alterações nas preferências dos consumidores e nos padrões de consumo. Aliás, vimos isso durante a pandemia, com particular incidência nos países desenvolvidos, resultantes de hábitos societais e preocupações de saúde associadas a uma população tendencialmente mais urbana e mais idosa, bem como resultado de questões ambientais, preocupações com o bem-estar dos animais, com a preservação dos recursos ou relativos às alterações climáticas. A título de exemplo, o crescimento do rendimento nas economias emergentes levou ao aumento do consumo de produtos de maior valor, como a carne e os produtos lácteos, ao passo que as crescentes preocupações societais e de proteção ambiental nas economias desenvolvidas têm levado os consumidores a escolherem mais alimentos certificados como biológicos e nutricionalmente equilibrados. E por isso importa promover uma melhor alimentação também para promovermos uma melhor saúde. E sabemos que o setor alimentar e as zonas rurais da União Europeia assumem um papel fundamental em termos do bem-estar e futuro das nossas populações. A agricultura na União Europeia é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e garante a segurança alimentar de mais de 500 milhões de cidadãos europeus. Os alimentos produzidos na Europa são reputados por serem seguros, nutritivos e de elevada qualidade. Chegou o momento de se tornarem igualmente a norma mundial em termos de sustentabilidade. E embora a transição para sistemas mais sustentáveis já tenha começado, alimentar uma população mundial em rápido crescimento,
seguindo os atuais padrões de produção, continua e vai continuar a ser um grande desafio, num contexto em que o desperdício e as perdas alimentares em toda a cadeia de valor, a nível global, atingem cerca de 1/3 da produção, ou seja, suficiente para erradicar a fome e a subnutrição mundial que afeta 820 milhões de cidadãos. A segurança alimentar e nutricional tem sido uma das prioridades, das principais prioridades, diria mesmo, sociopolíticas, tanto a nível global como nacional e regional, combinada com a emergente preocupação com a saúde das nossas populações. Com vista a reduzir também as deficiências de micronutrientes e os problemas que decorrem dos regimes alimentares de baixa qualidade, que contribuem para a obesidade e outras doenças associadas à alimentação, como o cancro, cabe aos diferentes agentes do setor agroalimentar assumirem um papel ativo na sensibilização da população e aos produtores o fornecimento de alimentos para uma alimentação consciente e saudável. Aliás, permitam-me que faça aqui um parênteses para lembrar o quão importante nos tem vindo a ser transmitido sistematicamente pelos médicos, pelos profissionais de saúde e da nutrição, da necessidade de combatermos a obesidade e uma desnutrição que leva também à obesidade, até para podermos ter melhores condições para enfrentarmos pandemias como esta que hoje estamos a viver. Por outro lado, os nossos sistemas alimentares são influenciados pela economia, mas também influenciam o desenvolvimento económico do país. Convém não esquecer que uma economia pujante depende de uma população saudável. Uma ingestão alimentar inadequada e deficiente conduz, inevitavelmente, à fragilidade da saúde da população, com custos económicos óbvios. E assim sendo, é fundamental que possamos inverter as taxas crescentes de excesso de peso e de obesidade em toda a União Europeia até 2030. A transição para uma dieta que inclua mais produtos vegetais, menos transformada e com mais fruta e hortícolas, reduzirá os riscos de doença potencialmente fatais, para além de poder permitir um maior investimento na saúde preventiva dos cidadãos por oposição a um sistema de saúde curativa. O setor agroalimentar enfrenta, portanto, a ambição de reduzir significativamente a utilização de fertilizantes e de antibióticos de síntese, de pesticidas químicos, assim como fomentar a melhoria do bem-estar e da saúde dos animais, reduzindo a necessidade de medicamentos e ajudando a preservar a biodiversidade, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e a qualidade e a quantidade de alimentos, satisfazendo a crescente procura de um cabaz mais diversificado por parte dos consumidores, assegurando o cumprimento das normas de qualidade mais elevadas, por exemplo, de segurança da cadeia alimentar ou ambientais, e mantendo simultaneamente os alimentos a preços acessíveis. Neste sentido, o próximo quadro financeiro plurianual espelha uma vontade clara de transformar a economia da União Europeia numa economia moderna, clara, eficiente, transparente, sob a alçada do Pacto Ecológico Europeu, chamado Green Deal, e criar um sistema alimentar mais sustentável, prosseguindo a estratégia do prado ao prato, em inglês, de farm to fork. A estratégia europeia para uma bioeconomia sustentável. E ainda reforçar a investigação, a inovação, a digitalização, a transferência de conhecimento e tecnologia, materializando-se em iniciativas como o programa Horizonte Europa, já apresentado pela Comissão Europeia e que propõe um orçamento de cerca de 100 mil milhões de euros para o período 2021 a 2027, o que corresponde a cerca de metade do investido pela União Europeia nos últimos 30 anos em investigação e inovação. O Pacto Ecológico Europeu é uma oportunidade
para podermos conciliar o nosso sistema alimentar com as necessidades do planeta e dar uma resposta positiva ao desejo dos europeus de terem uma alimentação saudável, equitativa e respeitadora dos valores ambientais. O objetivo do Pacto Ecológico é tornar o sistema alimentar da União Europeia um padrão mundial para a sustentabilidade. A transição para sistemas alimentares sustentáveis exige uma abordagem coletiva que envolve as autoridades públicas, a todas e a todos a nível da governação, intervenientes no setor privado, em toda a cadeia de valor, organizações não governamentais, parceiros sociais, o meio académico e, acima de tudo, os cidadãos. A União Europeia pretende conceber formas inovadoras de proteger as colheitas de pragas e doenças, bem como ter em conta o potencial de novas técnicas inovadoras para melhorar a sustentabilidade do sistema alimentar, assegurando ao mesmo tempo a segurança dos alimentos. E neste contexto, a estratégia do prado ao prato contribui e fomenta a economia circular, assim como as cadeias curtas. O objetivo passa por reduzir o impacto ambiental dos setores da transformação e do comércio a retalho de alimentos, tomando medidas no domínio dos transportes, do armazenamento, da embalagem e do desperdício alimentar. Incluirão ações de combate à fraude alimentar, também o reforço da capacidade de execução e de investigação ao nível da União Europeia e o lançamento de um processo para identificar novos produtos alimentares para humanos, mas também para animais. E por isso a política agrícola comum tem um papel determinante. Não podemos falar de política agrícola comum sem falar daquilo que aconteceu durante este período de tempo. Se conseguimos, ao longo destes meses, destes 9 meses que levamos praticamente de pandemia, garantir que nada faltasse na mesa dos portugueses e das portuguesas, foi porque conseguimos, com um esforço muito grande dos nossos agricultores, produzir. Mas também isso se deve ao facto de termos uma política agrícola comum que permitiu criar formas de minimizar o efeito de perda que houve pela diminuição da procura, mas também porque foi possível, com esses instrumentos, criarmos normas que garantiram ou que quiseram criar previsibilidade neste nosso setor. A política agrícola comum é uma das políticas da União Europeia que dá resposta às expectativas da sociedade em relação aos alimentos e, em especial, em matéria de segurança e qualidade alimentar nas normas ambientais e de bem-estar animal. Lembremos-nos todos que a política agrícola comum foi criada no pós-guerra, onde não tínhamos o que comer e onde era necessário ter alimentos em quantidade e em qualidade para alimentar toda a Europa. Os agricultores são os verdadeiros guardiões dos sistemas de produção alimentar e, como tal, é fundamental o contributo que podem dar para uma cadeia alimentar sustentável. Os cidadãos estão a valorizar cada vez mais o acesso a uma vasta gama de alimentos com mais benefícios para a sociedade, como os produtos biológicos, os produtos com indicação geográfica, as IGs, os alimentos inovadores e as especialidades locais. Em sinergia com outras políticas da União Europeia, a PAC quer continuar a responder a estas preocupações, por exemplo, modernizando as regras de produção biológica, continuando a tornar as indicações geográficas mais interessantes para os agricultores e consumidores, uma rotulagem mais criteriosa, credível, com informação mais fácil de interpretar ou apoiando os objetivos da Diretiva sobre a utilização sustentável dos pesticidas. A política agrícola comum deve ser capaz de dar respostas mais adequadas a questões críticas em matéria de saúde, como as que são relacionadas com a resistência antimicrobiana provocada pelo uso indevido de antibióticos. Em consonância com uma abordagem que sabemos que é ambiciosa e abrangente em relação à saúde humana, animal e vegetal, tal como está consagrado no conceito One Health, uma só saúde, instituído pela Organização Mundial de Saúde. Deve também favorecer a utilização de novas tecnologias, a investigação e a inovação
com vista à redução dos riscos para a saúde pública. E assim, deste modo, a Política Agrícola Comum, a chamada PAC, pode ajudar os agricultores a melhorar a aplicação das normas da União Europeia em matéria de bem-estar animal e continuar a melhorar as normas através de iniciativas voluntárias que visem promover o valor de mercado do bem-estar animal, tanto dentro como fora da União Europeia. A PAC deve continuar a apoiar a produção com características específicas e valiosas através do desenvolvimento rural e ou promover e melhorar o seu reconhecimento internacional. A PAC tem também o papel a desempenhar importantíssimo na produção de uma alimentação mais saudável, contribuindo para a redução do problema da obesidade, da subnutrição e tornando os produtos de elevado valor nutritivo, como as frutas e os legumes, facilmente disponíveis para todos os cidadãos na União Europeia. O papel mais importante para esta política é, por conseguinte, ajudar os agricultores a antecipar a evolução dos hábitos alimentares e a adaptação da sua produção em função dos sinais do mercado e da procura dos consumidores. Por isso, caras e caros amigos, foi por isso que o Governo decidiu lançar uma agenda de inovação para a agricultura para a próxima década, a que chamamos Terra Futura. É um plano estratégico a 10 anos, porque estamos cientes do contributo que a agricultura tem que ter na promoção do bem-estar e da sustentabilidade da sociedade portuguesa, nomeadamente no que se refere à alimentação e à saúde, a par da inovação. Apresentámos precisamente ao mês, no dia 11 de setembro, esta agenda de inovação, este plano estratégico, no maior fórum que acontece a nível, diria mesmo, da Península Ibérica, aqui ao lado, em Cartaxo, na Agroglobal, onde a agricultura portuguesa mostra o que de melhor se faz em inovação, em agricultura 4.0, tendo por base todos estes conceitos que acabei agora de mencionar. A Terra Futura incorpora, ou que está incorporada no programa de governo, segue as orientações e os compromissos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, segue o Pacto Ecológico Europeu e a estratégia do Prado ao Prato, já mencionados, mas também incorpora aqueles que são os compromissos que assumimos para esta legislatura, transversalmente incorporando metas e objetivos de outras áreas governativas com os quais tocamos direta e indiretamente, mas assume claramente o papel, tendo por base aquilo que são os desafios que temos pela frente. A adaptação e a mitigação ao efeito das alterações climáticas, a transição digital, o problema demográfico e o esbatimento das desigualdades. Esta nossa agenda, imbuída destes princípios orientadores que acabei de mencionar, está estruturada em 15 iniciativas emblemáticas em torno de intenções estratégicas e estabelece metas, e metas muito ambiciosas. Uma das nossas intenções estratégicas designamos Mais Saúde e está alicerçada na confiança e na segurança que se pretende transmitir aos consumidores e, com isso, queremos que estejam cada vez mais conscientes que o papel da sua alimentação na promoção da saúde e do bem-estar é essencial. E por isso, esta intenção estratégica, Mais Saúde, tem como meta atingir um aumento de 20% de adesão à dieta mediterrânica. No fundo, aquilo que acabámos aqui de desfrutar durante esta refeição. E esta meta propomos-la até 2030. Promotora de uma melhor saúde, a dieta mediterrânica caracteriza-se pelo equilíbrio e pela busca da qualidade, da frescura, afirmando o poder da diversidade quanto a produtos de origem vegetal, nomeadamente de frutas e hortícolas da época, cereais, leguminosas, frutos oleaginosos e reservando um papel de destaque para o azeite. Eu sugeria que aqueles que há muito tempo não olham para a nossa estrutura piramidal da dieta mediterrânica, que o façam agora. E que o façam agora porque estamos, na sexta-feira, a celebrar o Dia Mundial da Alimentação e também por isso termos escolhido este tema para hoje aqui partilharmos convosco. E, portanto, há uma ligação natural
à agricultura nacional e aos seus produtores. A assinatura desta dieta é feita com os nossos produtos endógenos, aqueles que nos distinguem, não só nacionalmente, mas também internacionalmente, e que têm muitas vezes origem em pequenas explorações de agricultura familiar, em explorações policulturas que abastecem os mercados de proximidade, as cadeias curtas que tanto incentivamos. Salientar que esta intenção estratégica Mais Saúde compreende 2 das 15 iniciativas desta nossa agenda. A alimentação sustentável, que pretende valorizar e estimular o consumo de produtos endógenos, garantindo a autenticidade e promovendo a confiança dos consumidores. E depois a iniciativa A Uma Só Saúde, que pretende promover a saúde animal e a sanidade vegetal, com vista a proporcionar o bem-estar da população. Termino com uma última nota para nos congratularmos todos com o facto do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas ter merecido o reconhecimento através da atribuição do Prémio Nobel da Paz em 2020 e que, se dúvidas tivéssemos sobre o papel da agricultura na alimentação, na nossa saúde, mas também naquilo que diz respeito à promoção de uma ocupação territorial e efetiva que gera riqueza no nosso país e na Europa, dúvida não teríamos que temos uma grande responsabilidade pela frente. Terminava só dizendo o seguinte: Portugal é muito pequenino e quando nos comparamos com outros países que produzem em quantidade muito maior do que aquilo que nós fazemos, gostava de terminar dizendo o seguinte: produzimos em quantidade, mas essencialmente em qualidade. E estamos a fazer um caminho que refutamos da maior importância, com o reconhecimento que sistematicamente vamos tendo cada vez mais dos nossos produtos. E termino com uma citação de uma mulher, Madre Teresa de Calcutá, que dizia que podemos ser só uma gota de água, mas sem essa gota de água o oceano seria muito mais pequeno. E, portanto, Portugal está também a criar condições para que este oceano seja maior e que possamos, de facto, contribuir para que a alimentação, com base numa agricultura sustentável, possa ser fator de desenvolvimento. Muito obrigada. Senhora Ministra, o oceano ficou maior com essa gota de água da saudosa Madre Teresa de Calcutá e o nosso clube maior ficou com esta sua brilhante, interpelante, estimulante intervenção, que muito agradecemos. Cumprimentamos neste momento os senhores telespectadores que, através da plataforma digital do Jornal Económico, nos estão a acompanhar no mundo todo. Uma vez mais, a nossa gratidão para as empresas que patrocinam o nosso clube, o Grupo 8, a Carclasse, a Vasconstrói, a AM48, o Grupo Bell, a Lisiplan. Abrimos então o período de perguntas e respostas. A Ana Costa, que é esta elegante senhora que está aqui na direção do meu dedo, vai ter um microfone e um desinfetante nas mãos e vai passando pela sala. Pedimos, como habitualmente, que os intervenientes coloquem apenas uma questão e que sejam sucintos para que até às 3 ainda possamos ter um bom momento de debate. E a primeira mão no ar hoje é do Sr. Aprísio Santos? Não, não é.
Então, é de quem? Vi outra mão ali, algures. Engenheiro Elídio Ayala Seródio. Isto é assim, a senhora Ministra, para a próxima, não pode ser tão clara, não pode... Não, tem que deixar... não, a experiência diz-nos que às vezes a primeira pergunta é mais difícil, sobretudo porque estão aqui as televisões, está aqui a Lusa também. Então, Paula Calvino, na mesa Japão. Boa tarde, senhora Ministra. Eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Visto ter falado muito em sustentabilidade, queria saber quais são os apoios que prevê para a agricultura sustentável. Muito obrigado, associada Paula Calvino. Senhora Ministra, aceitaria mais uma ou duas questões e responderia no final, ou prefere responder já? Não, posso responder no final. Pode responder no final. Ou posso ir respondendo agora enquanto não há mais... Talvez seja Sim, melhor. muito Estes bem. senhores tiveram 7 meses sem eventos e ficaram assim. Então, senhora Ministra, tem o microfone de lapela ainda ativo. Tenho com certeza. Bom, muito obrigada, antes de mais, pela questão que coloca, que é muito pertinente. Aliás, conversávamos aqui mesmo na mesa durante o almoço sobre... eu não gosto de lhe chamar apoios. O apoio costuma ser associado normalmente a uma coisa mais estática. Eu gosto de lhe chamar incentivos, porque o incentivo interage, tem por base também uma relação que tem que ser de ambos os lados. E já na atual política agrícola comum e neste programa de desenvolvimento rural e naquilo que diz respeito aos pagamentos diretos do primeiro pilar, para terem uma ideia, para não estar aqui a falar de coisas muito técnicas e vou tentar não o fazer, Portugal vai receber no próximo ciclo de investimento para 7, 10 anos cerca de 9.400 milhões de euros, que é dividido, grosso modo, ao meio. Metade são pagamentos diretos e metade tem a ver com desenvolvimento rural. Os pagamentos diretos são divididos de acordo com a dimensão do agricultor. Posso lhe dizer que nós, em Portugal, temos uma percentagem muito grande, cerca de 70 mil propriedades e produtores que estão abaixo dos 5 hectares. E, portanto, nós damos uma especial atenção e uma majoração no âmbito do regime da pequena agricultura a estes agricultores. E depois temos um pagamento altamente degressivo para podermos ir beneficiando ainda assim as propriedades mais pequenas, porque, inevitavelmente, as propriedades maiores são mais competitivas e conseguem fazer a diferença em relação a isso. Logo aqui nos pagamentos diretos, portanto estou a falar do primeiro pilar da PAC, há um conjunto de iniciativas que tendem a incentivar práticas ambientais que garantam a sustentabilidade. E Portugal não vai começar a fazer isso agora, nós já o fazíamos e estamos a fazê-lo agora. Depois, no âmbito do desenvolvimento rural, no âmbito da promoção do investimento e de outras iniciativas, nós também damos, nomeadamente, uma valia maior a projetos que garantam essas mesmas condições. Posso inclusivamente dizer que estamos a negociar neste momento com as confederações dos agricultores, podermos dar sequência nesta transição entre quadros, porque estamos a terminar um quadro agora, com mais 3 anos para terminar a sua execução, mas só dentro de 2 anos é que vamos começar o novo plano estratégico da PAC. E, portanto, nestes 2 anos de transição, aquilo que vamos fazer é incentivar, é criar condições para que as medidas agroambientais que existem e que querem precisamente promover a sustentabilidade possam abrir e possam dar continuidade ao excelente trabalho que os nossos agricultores já estão a fazer. Mas a sua pergunta é particularmente pertinente pelo seguinte: ouviram-me falar aqui, nomeadamente sobre aquilo que nós entendemos que é fundamental para garantirmos a tal outra face da agricultura que tem a ver com a alimentação e a saúde, que é podermos usar cada vez menos pesticidas e fertilizantes de síntese. Em relação
aos fertilizantes de síntese, nós temos fertilizantes naturais, nomeadamente aqueles que advêm da pecuária, mas temos que os trabalhar técnica e cientificamente para poderem ser integrados com segurança nas nossas produções. Por outro lado, em relação por exemplo, aos antibióticos ou outros sistemas para quando temos pragas. Nós, por exemplo, no âmbito da nossa presidência portuguesa, que vai acontecer no próximo semestre, nós vamos trabalhar muito um dossiê que para nós é de especial importância e que tem a ver com a luta biológica. E isto vai ser alicerçado por um conjunto de 24 polos que nós temos já hoje distribuídos em todo o país, que pertencem ao Ministério da Agricultura, que vamos reforçar técnica e cientificamente e que vamos estabelecer laços mais próximos em rede com outros organismos, sejam eles públicos, como é o caso dos laboratórios colaborativos, ou sejam eles privados, por exemplo, através dos centros de competências, e com base nisso fazermos um desenvolvimento técnico e tecnológico e uma passagem de conhecimento para os nossos agricultores que, independentemente de serem de maior ou de menor dimensão, possam pôr em prática estas novas abordagens, ou algumas até velhas abordagens, mas nesta perspectiva de acompanharem as tendências atuais. Aliás, posso-vos dizer que agora mesmo, quando sair daqui, vou estar na apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência, que o Sr. Primeiro-Ministro levará amanhã para Bruxelas, onde temos uma fatia significativa de orçamento para precisamente alicerçar esta agenda de inovação para podermos ajudar os agricultores portugueses a pôr em prática um conjunto de formas de produzir que tenham esta dimensão. Nós todos sabemos que temos que aumentar a produção. Nós queremos aumentar a produção para podermos diminuir as nossas importações, estimulando as cadeias curtas, o desenvolvimento rural, a tal pequena propriedade que faz a produção daqueles produtos que às vezes até designamos como feios, mas que são excelentes do ponto de vista organolético e, portanto, vamos muito querer fazer isto através dos mercados locais, mas também queremos muito que as nossas empresas mais competitivas, empresas agrícolas, os nossos produtores mais competitivos, com maior dimensão, com maior escala, também aumentem a sua produção para podermos continuar a exportar e, com isso, tendermos a equilibrar a nossa balança comercial, que, como eu pude aqui deixar claro, tem vindo a acontecer. E isto tem que acontecer, inevitavelmente, com respeito pelos territórios, que têm que ser inteligentes. Perguntava-me há pouco o meu parceiro de mesa como é que nós íamos ter a capacidade, já estou a responder a uma outra questão, como é que nós íamos fazer a compatibilização entre agricultura, floresta e, por exemplo, turismo rural. Nós todos temos que ter consciência de que, ao termos um território inteligente, onde pega na agricultura, independentemente de ser de maior ou de menor dimensão, quando nós pegamos na capacidade que esse território tem de atrair investimentos noutras áreas, como seja da pequena transformação ou de uma transformação maior, ou mesmo do turismo, nós estamos a alimentar que aquele território vai ser mais competitivo, mais resiliente, que vai tender a fixar pessoas, e é isto que nós estamos a falar. Por um lado, nós temos todos que ter a percepção que o desenvolvimento se faz tendo por base a economia, que gera emprego, fixa pessoas e que tem capacidade de fixar riqueza e gerar riqueza em cada um dos territórios. Temos que ser capazes de gerar riqueza social, nós temos que garantir a qualidade de vida aos nossos cidadãos e não podemos deixar ninguém para trás. E temos que ter consciência que, para fazermos isto, atendendo à dimensão das alterações climáticas, nós temos que fazer um uso mais eficiente dos nossos recursos. Temos menos água e, quando temos, vem de forma abrupta e não a conseguimos reservar. Nós temos que saber reservar e conseguir reservar mais a água e depois distribuí-la de forma mais eficiente pelos seus utilizadores. E, portanto, o regadio tem aqui um papel fundamental nisto mesmo. A gestão do solo. Nós todos temos consciência, aliás, está a circular neste momento um documentário que se chama Kiss the Ground, Beije o Solo,
e que diz respeito às características do solo e àquilo que é degradação, tendo por base práticas menos positivas que têm vindo a ser feitas, um pouco por todo o mundo, e a forma como nós podemos evoluir em relação a esta matéria. E depois, a agricultura 4.0. É essencial que o possamos fazer. Eu partilhava convosco que há cerca de 15 dias estive com a Associação dos Produtores de Milho, que estão a fazer um trabalho notável, porque é dos setores, a produção de grãos, de cereais, é em Portugal, neste momento, o setor que produz menos do ponto de vista da nossa capacidade de autoaprovisionamento. Estamos a cerca de 4%, nomeadamente nos panificáveis, e, portanto, isto coloca-nos aqui um problema à nossa autonomia estratégica. E nós temos uma estratégia para podermos aumentar esta produção, sendo certo que nunca vamos conseguir ser autossuficientes, porque o nosso país não tem nem a dimensão, nem as características para isso acontecer. Mas dizia eu que tive, então, no dia de campo do milho, onde tive a oportunidade de ver no campo tudo isto que eu acabei de vos dizer. Por um lado, mostraram-me as várias variedades, passa a redundância, regionais e de como é que elas se podem adaptar a cada um dos nossos territórios, que embora Portugal seja um país pequeno, mas é muito diferente do ponto de vista das suas condições edafoclimáticas. E isto é um primeiro ponto. E então, como é que essas variedades regionais que existem no nosso país se adaptam a isto mesmo e como é que podem ser escolhidas pelo agricultor para produzirem mais, gastando menos? Depois, os sistemas altamente eficientes que existem para a rega. Depois, a sementeira à superfície, sem mobilização do solo, para garantir, para conservar o solo com as suas características. Depois, a luta biológica para as pragas que se é colocado. E depois, a dimensão daquilo que é a recolha de dados do campo, das suas produções, das características do solo, do uso da água, que hoje, nomeadamente através da recolha desses dados, o seu tratamento e depois a sua aplicação através de drones, conseguimos hoje já ter em Portugal uma situação muito positiva do ponto de vista da aplicação para conseguirmos fazer uma melhor gestão destes recursos naturais. E, portanto, a nossa agenda é muito ambiciosa, claro que sim. Nós pretendemos, como disse, aumentar em 20% a adesão à dieta mediterrânica. Nós queremos aumentar em 15% o valor da produção. Nós queremos fixar pelo menos 80% dos jovens agricultores no interior do país, nas zonas de baixa densidade. E isto para nós é essencial, assim como aquilo que nos propomos é alocar mais 60% de investimento em ID para podermos fazer face a este modelo de desenvolvimento. E, portanto, temos um desafio grande no futuro. Quero-vos dizer também que não entendo estas metas e estes objetivos como apenas instrumentos de retórica, de tal maneira que nós criamos, para além destas metas, um sistema de monitorização e acompanhamento onde, com toda a transparência, vamos anualmente prestando contas sobre o trabalho que estamos a fazer nesta área. Porque nós entendemos que esta não é uma agenda do Ministério da Agricultura, é uma agenda da agricultura, sim, mas que o centro desta agenda é o cidadão. E o cidadão tem que conhecer e tem que se corresponsabilizar connosco por implementar, nomeadamente ao fazer as suas escolhas alimentares. Ainda temos 5 minutos, Sra. Ministra. Sr. Engenheiro Luís Godinho Lopes, telepatizámos, porque o senhor ainda não tinha colocado a mão no ar, mas eu já o conheço, tenho esse privilégio, há tantas dezenas de anos, sabia que tinha uma questão. Eu não vou colocar algumas questões que já coloquei aqui ao Sr. Chefe de Gabinete. Quero lhe dar os parabéns porque, de facto, a mesma eloquência que eu ouvi nas suas explicações e a forma entusiasmante como coloca as questões, encontrei também aqui no seu chefe de gabinete e, portanto, não vou fazer as mesmas perguntas que já fiz aqui. Contudo, eu gostaria de referir um tema que nos preocupa a todos, que é o não emprego dos jovens. Há uma grande percentagem de gente até aos 35 anos desempregada
creio que o número é muito elevado, superior a 30%, e qual é a possibilidade que há de levar esses jovens até ao campo e ajudá-los na agricultura? Eu vejo muita gente a vir do exterior para fazer, por exemplo, colheitas, vindima, enfim, variedíssimas coisas que vêm de outros países. Eu recordo-me em jovem que nós deslocávamos para a França para ganharmos algum dinheiro para o poder fazer. Porquê é que não utilizamos os jovens portugueses para o fazer aqui em Portugal? Muito bem. Pedia-lhe que encerrasse com a resposta. Eu vou ser breve, vou tentar ser Temos breve. 3 é muito minutos. difícil. Muito obrigado. Muito bem. Dizer-lhe o seguinte, agradeço-lhe muito a sua questão, que é muito pertinente, e não é fácil, numa resposta rápida, dar-lhe assim uma resposta cabal e que elucide, porque é um tema muito complexo. Este problema não é de hoje. Aliás, dizia eu há pouco ali na mesa, que a agricultura hoje está a recolher os louros de um trabalho muito importante que foi feito por um homem que já nos deixou, que era o engenheiro Sousa Veloso, e que construiu uma imagem da agricultura, de uma agricultura moderna, que não se compaginava com o que vinha até aí. E, portanto, quero lhe dizer o seguinte, há duas dimensões deste problema e nós temos-lo claramente na nossa agenda. Aliás, disse que pretendemos instalar 80% dos jovens agricultores no interior do país. Nós temos neste momento, e no imediato, aquilo que nós podemos fazer. Nós temos neste momento aberto um aviso para financiarmos explorações de jovens agricultores que escolham o país para investir, mas dando uma mais-valia àqueles que escolham os territórios de baixa densidade. E nós temos consciência que isto não resolve o problema, nomeadamente da falta de mão de obra, que já lá irei a seguir. Mas sabemos que isto é um fator de incentivo para podermos trazer jovens que investam na agricultura. Mas, por outro lado, nós precisamos mudar o nosso paradigma. Nós precisamos claramente de voltar a colocar na agenda política e pública a agricultura. Porque a agricultura não é uma atividade obsoleta, antiquada, antes pelo contrário, é moderna, é tecnológica e é essencial para garantir a nossa subsistência. Se assim não fosse, não era o setor a par da construção que continua a crescer do ponto de vista das exportações. E, portanto, nós precisamos mudar esta dimensão. E temos que o fazer ao nível das escolas, indo às escolas desde tenra idade. Temos que melhorar as nossas escolas profissionais de desenvolvimento rural. Tenho uma no meu território, sei bem do que falo e da importância que tem, não só para o meu território, mas para todo o país. Nós temos que melhorar, nomeadamente nas universidades, porque também sabemos que não é de todo, neste momento, a área preferencial dos nossos jovens. E isto faz-se comunicando. E nós temos que saber comunicar. Aliás, fui capa do Sol há uns meses, precisamente porque a jornalista que me fez uma grande entrevista, a quem eu reconheço penhoradamente, que foi uma entrevista muito importante mesmo, e que à capa do Sol trazia uma das minhas declarações em que dizia: quero voltar a ter o novo TV Rural. E quero claramente encontrar forma de termos numa televisão nacional um programa atual, mas que mostre esta dimensão da agricultura mais moderna, mais preparada e que mostre essencialmente a necessidade que temos de fazer esta intervenção. Para concluir, Sr. Presidente, eu disse que ia ser difícil, então pouco tempo, mas para concluir, o problema da falta de mão de obra existe, é um facto. Nós precisamos de mais mão de obra e temos, como sabem, em determinados setores da nossa atividade agrícola e da transformação, mão de obra estrangeira. Não tivemos necessidade de trazer mais mão de obra estrangeira durante a pandemia. Os imigrantes que já cá estavam conseguiram suprimir com os portugueses essas necessidades, mas gostava de dizer o seguinte: nós entendemos no Governo que nós temos um problema grave demográfico. A nossa pirâmide demográfica está a inverter-se. Felizmente que a nossa longevidade é cada vez maior, os nossos idosos vivem mais anos e com qualidade, fruto de todo o investimento que tem vindo a ser feito, nomeadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, mas temos menos filhos.
Cada vez mais os nossos jovens têm filhos mais tarde, ou não têm, e têm menos filhos. E, portanto, nós precisamos aqui, e já começámos a aumentar gradualmente, desde que saímos da crise profunda que tivemos em 2008, já começámos a aumentar a nossa taxa de natalidade, mas isto não se faz numa década. Aquilo que perdemos durante as últimas décadas não se recupera assim de um momento para o outro. E nós precisamos, de facto, também de trazer mão de obra estrangeira e estamos a receber mão de obra altamente qualificada que podemos também e que temos que aproveitar, entre comas, aproveitar a sua qualificação ao serviço do nosso país. E concluo dizendo isto. Recentemente visitei uma grande exploração no Alentejo que produz uva, e uva sem grainha. Não vou dizer o nome, mas toda a gente sabe quem é. E fiquei impressionada com o trabalho social que é feito naquela herdade. E vou-vos dizer que tudo aquilo que acabei de dizer, aquela exploração está a pôr em prática. O uso eficiente da água, a não mobilização do solo, o uso mínimo de pesticidas e de fertilizantes, e a economia circular. Por exemplo, as uvas, quando são colhidas, nem todas garantem o grau de açúcar, que se chama Brix, em quantidade suficiente. E essas uvas iam para o lixo. E aquele produtor, em boa hora, olhou para o panorama nacional e percebeu que nós somos importadores líquidos de passa de uva. Nós não produzimos passa de uva em Portugal. E ele começou a trabalhar essa dimensão. E o que é que ele fez? Foi buscar à produção 2 jovens imigrantes de um país que tem uma grande experiência na secagem de fruta e pô-los à frente deste projeto. E é isto que nós temos que ser capazes de fazer. E digo-lhe mais, é de tal maneira interessante do ponto de vista social, que nos interessa muito aqui também falar sobre essa responsabilidade social, que nesse dia havia um grupo que não tinha ido trabalhar, e o senhor explicou-me porquê, porque na sua religião era um dia importante e, portanto, tinham ficado em casa para rezar. E o que ele estava a fazer, e foi-me mostrar a obra, pegando numa sala que estava a qualificar para fazer uma sala ecuménica para que essas pessoas possam ali ter o seu momento de oração. E isto diz tudo aquilo que nós também, enquanto país, temos que ser capazes de fazer para também podermos ter um desenvolvimento demográfico que seja consentâneo com o desenvolvimento económico e ambiental que todos nós aspiramos. Agradeço muito o convite para aqui estar convosco e virei sempre que necessário com estes e outros temas. Muito obrigada. Fica combinado, Senhora Ministra, nesta legislatura ou na próxima, depois deste entusiasmo não contaminante, mas contagiante que nos trouxe, certamente voltará a ser convidada. Estes senhores são muito jovens, a maioria deles não se lembrarão do TV Rural. TV Rural era um programa, salvo erro, transmitido aos domingos, durante anos e anos e anos, talvez umas 2 décadas, por um comunicador fabuloso, que era o engenheiro Sousa Veloso, e que falava exclusivamente de agricultura, do que a terra produzia. Ele próprio se deslocava, naquele tempo, com recursos muito rudimentares, às propriedades agrícolas, pelo país fora. Um programa muito útil nesse tempo. Muito obrigado, Sra. Ministra. Quando voltar, oxalá possa acontecer já num contexto diferente, com uma sala bem cheia, como é costume aqui no nosso clube. Nós, em relação a este evento, tivemos que recusar muitas inscrições porque não podíamos ter uma sala cheia, mas os nossos associados querem que, dentro do possível, voltemos à normalidade. Vou acompanhá-la à porta do hotel, sei que vai para a Gulbenkian, para uma outra intervenção pública, aquela que mencionou. A partir de hoje, Sra. Ministra, será a nossa sócia, nossa associada honorária. Costumamos entregar um cartão exatamente atestando essa qualidade. Hoje não podemos fazer,
porque a empresa que nos produz esses cartões ainda não saiu do confinamento. Provavelmente até vamos ter que arranjar outra empresa, mas fica registado, é nossa associada, se nos der essa honra, a partir de hoje, honorária do nosso clube. Muito obrigado. Obrigado a todos, uma vez mais, pelo estímulo da vossa presença. Muito obrigado.